Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade à nossa série Cartas da Igreja, dando sequência ao nosso estudo na Epístola aos Coríntios. E hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 11, essa sessão sobre a celebração da ceia do Senhor. Versículo 17. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora. Cara, imagina um dia normal na sua igreja e de repente na correspondência uma carta do apóstolo Paulo. Cara, imagina. Rindo de nervoso, né? Agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não. Nisso não vos elogio. Então, a galera se reúne, mas tem divisões quando eles se reúnem como igreja. O que eu entendo disso é que quando eles estão se reunindo, tem gente que não quer sentar com tal pessoa, não quer se misturar. Aí o que acontece? Talvez fruto dessa divisão, eles estão ceando do jeito errado. Porque tem um jeito errado para cear, porque a Santa Ceia tem um motivo muito sério, muito solene, e não é o que eles estão fazendo. Então, desse jeito, um já chega e começa a comer antes do outro chegar, ao ponto que um não come nada, fica com fome, o outro fica embriagado. Aí ele diz, será que você não tem casa onde comer? Que você precisa vir comer na igreja? Ele fala, você despreza a Deus, o motivo pelo qual estamos fazendo isso, e você envergonha os que nada tem. Quer dizer, tinha gente que ia chegar ali, que tinha uma condição humilde, pouca, e ficava feliz e empolgado naquele dia onde eles iam dividir a ceia do Senhor. No caso, era uma refeição mesmo, era uma ceia. Mas, mais que simplesmente comer uma refeição, tinha um intuito. Então tá dizendo, ó, você não tem tanto assim pra todo mundo se esbanjar? Come em casa. Nós não temos onde comer, não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Então, amados, aqui ele diz algo muito forte sobre tomar parte da ceia do Senhor de modo indigno. E ele diz que alguns, por fazerem isso, trouxeram condenação, alguns ficaram fracos, doentes e alguns até morreram por tomar parte da ceia de modo indigno. Então, amados, a ceia do Senhor não é brincadeira. Qual que é a instrução de Paulo que nós aprendemos? Que o homem, antes de tomar a ceia, ele deve avaliar a si mesmo. Porque o que é essa celebração da ceia? Quando nós comemos o pão, estamos nos lembrando do corpo do Senhor dado por nós. Quando bebemos do cálice, estamos lembrando do sangue do Senhor derramado por nós. Então, isso aqui, né, a ceia ela é uma celebração da redenção, do sacrifício de Jesus na cruz. E isso é algo que devia trazer para a gente uma consciência, porque se lembrar do que Jesus fez, e nos lembrar que hoje temos parte nesse corpo, nos lembra de um estilo de vida que precisamos levar com compromisso do Evangelho de Cristo, levando isso a sério. Então, o que a gente vai avaliar nós mesmos? Porque se alguém está vivendo de um jeito indigno, quer dizer, o cara está vivendo uma vida de pecado, mas ele quer tomar parte da ceia do Senhor, ele está tomando para sua própria condenação, porque devia parar e pensar naquele momento.
cara, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu não posso viver uma vida indigna desse jeito. E aí esse ia ser o momento onde ele ia aproveitar essa janela para o arrependimento. Não para deixar de cear, mas sim para endireitar a vida dele, para entrar no prumo, para tomar as medidas necessárias e então cear. É o que ele diz. Ele fala para examinar a si mesmo e aí comer, né? E aí beber, não para continuar no pecado, mas sim para se arrepender e alinhar tudo que precisar ser alinhado, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba pensando mais na reunião do que no culto, né? Porque a gente pensa nessas coisas da nossa reunião e às vezes a gente se acostumou tanto que a gente se esquece que a reunião acaba e o culto não. E aí tem gente que está vivendo uma vida vergonhosa em casa, né? Um marido que não trata bem a mulher e trata os filhos de maneira muito áspera e não amorosa, nem caminhando de verdade no que o Senhor tem para eles, mas eles levam muito a sério as coisas da reunião na igreja, no culto, né? Na reunião, né? Participar de tudo de um jeito bem bonitinho. Né, quando na realidade aquele momento deveria ser o lembrete de uma vida constante de devoção e adoração ao Senhor. Ele não espera de nós, né, reuniões boas, senão ele não ia ter mandado aquela para a galera, né, em Amós, no capítulo 5, né, o que ele espera de nós são vidas de devoção. Então precisamos entender, não é só para tomar parte da ceia sem pensar no que está acontecendo. Precisamos deixar aquilo o seu norte para nossa semana inteira. Né? Do mesmo jeito, nós somos instruídos a quando a gente vai fazer uma oferta para o Senhor, se a gente está brigado com alguém, é melhor deixar a oferta ali no pé do altar, né, e ir consertar as coisas com quem a gente está brigado e aí voltar a entregar a oferta. Porque o Senhor não se importa com o desempenho daquele momento, ele se importa com a condição do nosso coração. Um verdadeiro culto ele não acaba. Então, ele dá essa instrução para eles tomarem parte da ceia do jeito certo. E ele deixa o restante das instruções para quando ele voltar, né, quando está pessoalmente com a igreja de Corinto. Mas ele passa essa. Então, vocês vão se unir para ceiar juntos. Tem um aspecto de comunhão da ceia que é muito importante, muito indispensável, porque nós somos um corpo em Cristo. Então, celebramos o corpo de Cristo que foi dado, né, de maneira conjunta. Né, e o motivo correto aqui é essa celebração. Então, não é simplesmente encher a pança. Ele fala, se quer encher a pança, come em casa. Aqui a gente vai celebrar, né, a Santa Ceia do jeito correto. Então não é para um comer muito e tem o outro comer pouco. Né? Motivo pelo qual a maioria das igrejas hoje nem tem a ceia como uma refeição, né, mais aquele momento de ter uma mini ceia junto. Mas o coração é o mesmo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, vigiar o coração, não tomar parte da ceia de modo indigno, né? Porque senão seremos castigados. Agora, Paulo traz uma perspectiva interessante, né, de que é melhor ser castigado, é melhor ser corrigido do que ser condenado. Então, o Senhor ele disciplina o filho a quem ele ama. Né? Por isso que nós, caminhando com o Senhor, nós vamos ser punidos pelos nossos erros, porque um pai disciplina o filho a quem ama. Porque é melhor ser punido, né, do que ser condenado. Então é melhor você sofrer na carne para se arrepender e que o endgame do seu espírito seja positivo, do que viver uma vida confortável na carne para ter um espírito condenado com o mundo. Né? Então essa perspectiva ela é muito interessante. Eu acho que quando você se torna pai, eu vi isso de um jeito diferente, é o outro lado da disciplina que você experimenta, você começa a se tornar mais grato pela disciplina do Senhor. Sabe, quando você vê o coração da criança sendo moldado, ela entendendo o que é certo, o que é errado, né, o arrependimento legítimo de uma criança diante do pecado, cara, é um negócio tão bonito. E você começa a se apaixonar mais pela disciplina do Senhor. Sabe, algo que eu e minha esposa, a gente tem conversado recentemente, cara, como a gente é grato pela disciplina do Senhor. E a gente ora essa oração perigosa, mas verdadeira, falando, Senhor, disciplina a gente mesmo, mas não deixa a gente se afastar do caminho, não deixa a gente caminhar num lugar que não é sua vontade, porque preciosa é a disciplina do Senhor. Então precisamos entender, porque muitas vezes as pessoas olham, eu acho que com esses olhos errados de, mas ser disciplinado pelo Senhor, amado, ser disciplinado pelo Senhor é uma coisa maravilhosa, porque Ele disciplina quem Ele ama, né? E a disciplina, ela nos orienta, nos coloca no eixo. Então, eu acho que a cautela, ela precisa ser normalizada. Se você estiver passando por algum sofrimento, a gente já aprendeu isso lendo a Epístola Pastoral de Tiago, avalie por que isso está acontecendo. Por acaso você está pecando? O pecado abriu espaço para esse sofrimento? Né? Se não foi o pecado, então pode ser que é um sofrimento que faz parte desse mundo natural.
né? Pode ser que isso foi permitido pelo Senhor porque tem algo bom que vai acontecer por causa disso, ou Ele está cuidando de você mesmo nisso. Mas se foi o pecado, vamos lidar com o pecado, né? Arrepender, confessar, não ficar varrendo sujeira de baixo pro tapete, porque isso é perigoso. Do mesmo jeito, né? Vamos incluir nessa lista aqui. Será que, porventura, você tem participado da ceia do Senhor de modo indigno, né? Fazendo pouco caso do corpo de Cristo que foi dado por você, o sangue de Cristo derramado por você? Então, faço das palavras de Paulo a minha, né? Avalie-se a si mesmo e então, né, tome parte da ceia, né? Se arrependa, lide com as coisas do modo apropriado, porque aqui nós temos algo da nossa convivência, onde frequentemente vamos analisar e policiar o nosso coração, debaixo da perspectiva e ótica do que Cristo fez por nós. Dito isso, esse episódio fica por aqui, né? Entenda a importância da ceia do Senhor e o quão precioso é ter comunhão com o corpo de Cristo nesse momento, fazendo isso do modo digno. Então, continuaremos celebrando até que Ele venha o fato de que Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados e a redenção da nossa alma. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.